Lição 6, 29 de julho a 5 de agosto de 2023. O último olhar saudoso. Texto-chave: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente a todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Deuteronômio 32, 46 e 47. Teaser. A lição dessa semana chama a atenção para os últimos momentos registrados da vida de Moisés. Nós o vemos falar aos filhos de Israel e dar-lhes instruções. Lemos que ele os abençoa com suas palavras. Também vemos que ele os adverte a permanecerem leais ao Deus fiel a quem eles servem. Deus lhes mostra os acontecimentos futuros nos quais os filhos de Israel se afastarão de quem os tirou do Egito. No fim, vemos Deus demonstrando seu amor infinito por Moisés ao ressuscitá-lo da sepultura para estar com ele no céu. É uma excelente história para ensinar a partir do que vemos na humanidade de Moisés quando ele examina sua vida. Também percebemos sua íntima ligação com Deus e como ele aceita com boa vontade o que Deus tem planejado para ele. Nós o vemos aceitar as consequências de suas ações ao não entrar na terra prometida, e compreendemos a total frustração que Satanás deve ter sentido quando esse grande amigo de Deus foi levado para o céu. Roteiro original. No texto dessa semana, que se encontra em Deuteronômio 34, 1 a 12, você saberá como foram os últimos momentos da vida de Moisés. Este é um relato emocionante. Leia em sua Bíblia e depois reflita sobre essas perguntas. Deus foi justo em não permitir que Moisés entrasse na terra prometida por causa de um único erro? A quem Deus estava tentando ensinar uma lição não deixando Moisés entrar na terra prometida? Qual é o problema em bater numa rocha ao invés de falar com ela? Afinal, o resultado não foi o mesmo? Não foi? Moisés fez alguma coisa mais em sua vida que mereceria o mesmo tipo de punição que o incidente da rocha? Que justificativa Deus deu para ter escolhido aquela punição? Leia Números 20, 12. Moisés não foi somente a primeira pessoa a ser ressuscitada na morte. Ele teve outra honra especial em seu relacionamento com Deus. Qual foi? Leia Êxodo 33, 11 e Números 12, 8. Que legado Moisés deixou para os israelitas por ocasião de sua morte? Deuteronômio 31, 1 a 8. Moisés deixou um novo? Complete. Deuteronômio 31, 9 a 13. Moisés deixou escrita uma? Complete novamente. Deuteronômio 31, 30, 32 e 47. Moisés deixou um? Complete. Para memorizar. Por que esse legado não foi tão importante? Zoom. Leia o texto-chave dessa semana. Moisés disse ao povo para se lembrar das palavras que o Senhor havia dito a eles. Em seus últimos momentos, o idoso líder de Israel concentrou suas energias em alertar o povo e adverti-lo a seguir as leis e obedecer às palavras do Senhor, porque certamente essa seria a salvação deles. E é a palavra de Deus que continua ainda hoje a nos mostrar a graça redentora de nosso Salvador, Jesus Cristo. É interessante observar que, ao contemplarem o idoso homem que havia sido seu líder por tanto tempo deixando seus últimos conselhos para eles, os israelitas ficaram muito comovidos. Quantas vezes viram Moisés interceder por eles para que Deus os poupasse. Não se esqueceram de que também eram responsáveis pelo pecado cometido por Moisés diante da rocha. O coração de muitos ali se encontrava repleto de remorso. Deus não queria que eles se dificultassem a vida de seu futuro líder como fizeram com a de Moisés. Deus fala com seu povo pelas bênçãos que lhes dá, e quando eles não recebem o devido valor, fala ao povo pela retirada dessas bênçãos.
Os Escolhidos, página 287. É uma lição para nós ainda hoje. É melhor aprender com os erros dos outros do que sofrer as consequências depois de tê-lo cometido. Making of. Moisés recebeu o crédito da autoria da Torá, ou os 5 primeiros livros de nossa Bíblia. Embora alguns contestem isso, a maioria reconhece essa autoria como verdadeira. Provavelmente, essa informação foi transmitida pela tradição oral, as histórias contadas, de geração para geração. A descoberta dos pergaminhos do Mar Morto nos mostrou que a tradição oral foi muito meticulosa em manter pontos-chaves das nossas histórias. Você consegue imaginar quão difícil deve ter sido conservar cada detalhe de uma longa história como a dos israelitas e sua saída do Egito? Geralmente nós temos uma dificuldade enorme para lembrar coisas que nossos pais nos pediram para fazer. Como subiu sozinho um monte, quando Moisés morreu, foi sepultado pelos anjos. Isso prova o quanto o líder de Israel era especial. Esses mesmos anjos ficaram aguardando a sepultura daquele servo fiel até que Jesus veio para ressuscitá-lo. Esse é o primeiro registro bíblico de Jesus ressuscitando alguém. Pense sobre o que deve ter passado na mente de Satanás quando Jesus veio à terra para acordar Moisés de seu sono. Ele deve ter pensado que tinha domínio, controle sobre Moisés porque ele estava morto. No entanto, Cristo não apenas ressuscitou Moisés, como também o levou para o céu com ele, que derrota ao que Satanás achava ser uma vitória. Cristo é mais poderoso que a morte. Extras. Leia em sua Bíblia os textos adicionais desta semana. Quais deles mais chamou sua atenção? Os textos adicionais são Deuteronômio 31:6, Deuteronômio 32:4, Deuteronômio 32:47. Pesquise na internet várias definições de sucesso. Escreva a definição que melhor se encaixa em sua opinião. Existem diferentes formas de medir o sucesso. Na opinião de alguns, ele está no dinheiro, para outros, na fama. Ainda para outros, o sucesso é algo mais intangível, como inteligência, paz ou satisfação. Sucesso é uma daquelas coisas para as quais todos nós olhamos de uma forma um pouco diferente. Especialmente os cristãos têm uma perspectiva diferente para o sucesso. Para nós, o sucesso é medido tomando como base a vontade de Deus em nossa vida. Nossa busca por sucesso está apoiada nos ombros de Cristo e tentamos, de forma prática, mostrar ao mundo o que Ele é para nós. É assim que medimos o sucesso. Moisés tinha um grande número de pessoas observando para ver se ele seria bem-sucedido ou não. Algumas vezes, ele deve ter ficado assustado com isso, ao conduzir o povo de Deus para a terra que ele lhes havia prometido. Mas Moisés foi bem-sucedido porque ele sempre colocou plenamente sua confiança em Deus. Panorâmica. Leia o capítulo 43 do livro Os Escolhidos e veja a descrição dos últimos momentos da vida de Moisés. Você entenderá por que foram ditas as seguintes palavras a respeito do grande líder de Israel. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Deuteronômio 34, 10-12. Por amor ao seu amigo Moisés, Deus lhe revelou fatos futuros, incluindo a segunda vinda de Cristo e a terra totalmente livre da maldição do pecado. Essa foi a última cena que Moisés contemplou antes de fechar os olhos. O povo de Israel estará definitivamente na terra prometida, a Canaã celestial, no céu. Moisés espera ansiosamente ver os filhos de Deus reunidos novamente. E você fará parte desse grupo. O grande adversário declarou que a sentença divina, porque você é pó e ao pó voltará, Gênesis 3:19, dava a ele a posse dos mortos. O poder da sepultura nunca tinha sido quebrado até então. Ele reclamava como seus cativos
todos os que se achavam no túmulo, para nunca serem libertados. Os Escolhidos, página 292. Off. A história de Moisés é cheia de aventura, do início ao fim de sua vida. Ele enfrentou muitas provas e tribulações, tendo resultados maravilhosos por causa de sua fé e relacionamento com Deus. O grande líder de Israel tirou o máximo proveito de sua vida ao seguir o que Deus desejava para ele. Também ele escolheu como máxima prioridade se tornar amigo do Criador. Ao fazer isso, ele mostrou uma classe de pessoas como honrar a Deus com a vida. Mais do que isso, ele deixou um legado de obediência para o qual podemos olhar e que nos ajudará a compreender o que significa ser abençoado por Deus em tudo o que fazemos. Moisés nos mostrou que o sucesso não está no que fazemos, mas em quem conhecemos. Igualmente, a vida de Moisés nos ensina que Deus cuida de seu povo e está disposto a comunicar-se com aqueles que estão dispostos a buscá-lo. Ele não encerra relacionamentos quando pecamos, mas nos permite confessar e nos arrepender do que fazemos, e nos ajuda a tomarmos um rumo diferente. Paulo diz em 2 Coríntios 10, 17 e 18: Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Com certeza Moisés foi recomendado por Deus. Você também pode viver bem perto dele e ter sua aprovação. Ele espera poder contar com você. O sucesso deve ser medido não tanto pela posição que uma pessoa alcançou na vida, mas pelos obstáculos que ela venceu no caminho. Booker T. Washington. O que é sucesso? Acho que é ter talento para a coisa que você está fazendo, sabendo que isso não é suficiente, que você precisa trabalhar duro e ter um forte senso de determinação. Margaret Thatcher. Além do estudo, há algumas situações que, aos olhos humanos, parecem injustas, mas os amigos de Deus não desconfiam de suas decisões. Eles sabem que o Senhor sempre fará o melhor. O capítulo 43 mostra que a escolha de Deus para Moisés realmente foi muito melhor do que qualquer coisa que o grande líder de Israel poderia imaginar.